Dizer sim para todo mundo é o pior e mais perigoso não que você pode dar para você mesma. Já percebeu que quanto mais boazinha você tenta ser, mais legal, mais bacaninha, mais galera com os outros, menos você é vista, menos você é escutada, menos você é ouvida, menos você existe? Então, eu quero falar para vocês nesse vídeo que ser a boazinha, gente, não é uma qualidade, tá? Você tá achando aí que tá arrasando, não tá. Tá bom? Você está sobrevivendo, pior, né? Você está sobrevivendo, tá nem vivendo, você está sobrevivendo. E essa sobrevivência vai te cobrar um preço muito caro. E é por isso que você tem que assistir esse vídeo até o final. Meu nome é Andrea Pavlo, eu sou psicóloga analítica, taróloga, trabalho há mais de 25 anos com mulheres com síndromes das mais variadas, principalmente da boazinha, e tô aqui nesse canal para te ajudar a tratar dessas questões do feminino, do teu poder, para você voltar a ser aquele mulherão, ou começar pelo menos, né? Como eu falei, gente, eu atendo mulheres há 25 anos, tá? Eu tô há 25 anos vendo uma repetição de padrão muito grande, principalmente quando a gente fala da mulher boazinha. A mulher boazinha, ela é um subproduto da mulher invisível, ela é uma das características ou uma dos sintomas. Pode ser que você seja uma mulher invisível que não desenvolveu síndrome da boazinha, mas a raiz é a mulher invisível. Então já vou deixar aqui no card, ou aqui, não sei, para vocês, ou aqui nos comentários, talvez aqui no primeiro, o outro vídeo que é sobre a síndrome da mulher invisível, que também vai fazer vocês entenderem um pouco a raiz dessa mulher boazinha, dessa síndrome da boazinha, tá? Bom, ao longo desses 25 anos, eu atendi muitas mulheres que tinham um problema sério com uma coisa chamada agressividade, tá? A agressividade do feminino, gente, é diferente sim da agressividade do masculino. Porque o masculino ele vem com uma força bruta, é uma força mais visceral, é um instinto de sobrevivência. O masculino usa mais a agressividade fisicamente falando, então você vê os exercícios que os homens costumam fazer. É lógico que aqui a gente está generalizando, né, gente? Eu sei que tem mulheres incríveis, né, que fazem milhões de coisas incríveis, mas fisicamente, geralmente o homem tem mais direito, digamos assim, a essa agressividade. Então, um homem que bate, um homem que grita, um homem que xinga, é mais comum da gente ver do que uma mulher fazendo isso. E o que acontece quando uma mulher faz isso? Quando uma mulher faz isso, ela é vista como uma louca. Ai, como tá? Olha lá, ficou louca. Tá gritando, tá jogando bife na parede, tá doidinha, coitada. Olha só, ela é desequilibrada. E aí você faz o que com a sua agressividade? Então, porque você também tem, né? Nós temos, nós do feminino, temos a nossa agressividade. Por quê? Porque a agressividade está dentro do nosso instinto. Só que a gente usa essa agressividade de uma maneira diferente do masculino. E como, né, o feminino é sempre colocado em segundo plano, é sempre uma coisa que não é tão boa, é sempre uma coisa que tem que ser revista, analisada, pensada e não simplesmente vivida, a nossa agressividade foi jogada para baixo do tapete. Você não pode ficar sendo agressiva, você não pode virar para as pessoas e falar alguma coisa na cara delas. Sabe igual criança? A criança é engraçado, né? A criança não pode ver uma pessoa com alguma questão diferente, um probleminha ali. Ai, a pessoa tem, sei lá, falta um braço, falta uma perna, tem um negócio ali, a pessoa tem uma deficiência, um negócio. Aí fica todo mundo quietinho. Ai, não pode falar. Nossa, imagina falar com a pessoa. Ai, que coisa feia falar essas coisas. Geralmente menina, né? Geralmente isso vai pra menina. E aí a criança vira na cara da pessoa e fala alguma coisa assim, que tá gritando ali, né? Tá todo mundo vendo, mas ninguém fala. Então, é isso, né? É assim que a agressividade é colocada em xeque, tá? É assim que a nossa agressividade vai sendo trazida para dentro. Você, uma menina, fazer isso? Você, uma menina, bater no seu amiguinho? Você, uma menininha tão fofinha, tão princesinha, com cheia de babadinhos, foi lá e deu um chute na canela de não sei quem. Pronto, você vai levando essa agressividade para dentro de um buraco dentro de você, porque afinal de contas, não vão me amar se eu for agressiva. Só que a falta dessa agressividade, gente, ela é muito necessária, principalmente quando a gente fala de limites, né? Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho no vídeo. Mas a gente precisa dela, tá? O que acontece com a mulher boazinha, síndrome da boazinha, enfim, quando você desenvolve essa maravilha dessa síndrome dessa boazinha?
você vai ser aquela pessoa que quer agradar. Então, quanto mais eu agrado, menos as pessoas vêm pra cima de mim ou fazem críticas ou não são legais comigo, menos eu preciso me defender, menos essa agressividade precisa sair. Ponto primeiro, né? Evitar conflito, obviamente. Então, sempre que tem um conflito para acontecer, alguma coisa que eu preciso me impor, me colocar, preciso me posicionar, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque é perigoso, né? Que tipo de mulher as pessoas acham que eu sou? Do outro lado, a gente tem, por exemplo, a barraqueira. Sabe aquela que, nossa, ela é horrível, ela é uma barraqueira, né? Porque é mulher, não pode fazer escândalo, não pode gritar na frente da escola do filho, não pode fazer isso. Porque é feio, mas na verdade aquela mulher está exercendo a agressividade dela. O que acontece é que quando você entra num desequilíbrio, você vai ou para um extremo, zero agressividade, ou você vai para o 100% agressividade. E não existe as pessoas te ouvirem se você estiver gritando, fazendo escândalo e tudo mais. E não existe as pessoas te ouvirem se você não falar de fato o que está acontecendo. A boazinha, ela não quer decepcionar. É isso, né? Eu sou legal, eu sou bacana e eu não posso decepcionar as pessoas. Por quê? Se eu decepcionar alguém, essas pessoas não vão me amar. Eu não vou ter o amor do outro. Então é sempre na tentativa de ser útil e na tentativa de ser amada. E principalmente não ser rejeitada. Né? Então, se alguém vier para cima de mim, se alguém me fizer uma crítica, eu não tenho emocional para aguentar isso. Então, como eu não tenho emocional, eu finjo e faço de conta que aquele absurdo que eu acabei de ouvir, aquela crítica que eu, né, velada que eu acabei de escutar, não foi comigo. Eu sigo com a minha vida, eu não faço nada. Depois eu fico com raiva, depois, enfim, essa coisa ela vira outros sintomas também que eu já vou falar. A boazinha, ela age não a partir da verdade dela, mas ela age a partir do medo. Então é uma pessoa que tá fazendo tudo, tomando todas as decisões da vida dela por conta de medo. Medo do outro, medo de não ser amada, medo de ser rejeitada e por aí vai. E de onde vem isso, gente? Da onde, hein? Bom, eu vou passar para vocês uma historinha pessoal que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem isso daí. Quando eu era criança, eu tinha muito essa necessidade de querer ser amada, de querer ser vista, de querer ser a mais legal. Eu era a filha mais velha de três, então sempre tinha duas menininhas mais bonitinhas, mais novinhas, mais criancinhas, fazendo coisinhas mais fofinhas. E eu fui me sentindo invisível, tanto que eu tô trazendo esse tema justamente porque eu vivenciei muito isso ao longo de muitos anos. E aí eu comecei a desenvolver, né, esses estratagemas da boazinha, né, da ser agradável, da ser empática e tudo mais. E eu vou contar para vocês como é que isso começou para mim, que foi muito engraçado, eu lembro até hoje. Eu sou de 76, gente. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos, lá em 80, 79, 80, tinha um comercial na televisão. Não sei do que é, não me lembro. Mas eu me lembro que a mãe colocava bebê, a filha, pequenininha, criança, mais ou menos da minha idade, para dormir. E aí a menina dormia, deitava numa caminha perfeita, com lençol perfeito, com tudo perfeito, assim, né? Aquela caminha bem feitinha, ficava bem durinha, sabe assim, aquele cobertorzinho parece que ninguém tá dormindo ali. Imagina a criança, gente, que dorme com o negócio, não existe, né? Crianças, acorda cada hora de um jeito, a mão para baixo, coisa para cima. E essa menininha, ela deitava assim, ela botava as mãozinhas, deitava assim no travesseirinho de ladinha, e a mãe colocava a cobertinha ficava perfeitinha, ela ficava deitada perfeitinha. Não sei porquê. Eu peguei aquela imagem e falei, pronto. O que é essa menina? Ela obedece. Essa menina é obediente. Essa menininha, a mãe fala para ela ir pra caminha, ela vai pra caminha. E quando ela tá na caminha, ela fica bem quietinha, bem bonitinha. Sem bagunçar as cobertas. Com as mãozinhas assim. Até hoje, gente, eu durmo assim com a mão embaixo. Eu durmo assim, na verdade. Mas até hoje eu durmo com a mão embaixo. Porque eu criei essa necessidade de parecer perfeita dormindo. Porque aí isso ia casar com a imagem que eu tinha durante o dia. Como eu perdi o controle, né, à noite dormindo, então eu achei assim, se eu dormir assim com as mãozinhas em riste, né, bem bonitinho, a minha mãe vai ver que eu sou boazinha. Então, quando que isso começa? Começa nesse amor condicionado, começa nessa necessidade
da criança aparecer, da criança se impor, da criança não estar sentindo dentro do ambiente dela que ela tem uma relevância ou que ela tem uma importância. Isso acontece muito em famílias disfuncionais. Isso acontece quando tem, por exemplo, muita preocupação com dinheiro, muitas brigas, violência. Então a menina, ela vai se adaptando, né, para que fique bem invisível, bem escondida, ou seja, ninguém vai me ver aqui, bem útil. E aí que entra, na utilidade é que entra a questão de ser boazinha. Então, se eu for boazinha, eu vou fazer tudo do jeito certo, eu não vou errar nunca, eu nunca vou dar problema para os meus pais, e nunca ninguém vai sofrer por minha causa. E mais, eu ainda assumo responsabilidades que não são minhas infantis. E muitas vezes esses cuidadores não têm nem uma maturidade para lidar com a própria vida. Às vezes são pessoas muito jovens, estão com muitos problemas, já vieram de lares com muitas questões. Então você tenta ali se adaptar, fazer alguma coisa para parecer bonitinha, legalzinha, bacaninha, justamente para não incomodar. Só que nesse não incomodar, cria uma necessidade de aprovação do de fora. Porque se eu estou o tempo todo olhando lá fora, hipervigilante, ou seja, vigiando o que está acontecendo lá fora o tempo todo, para ver se isso está me trazendo algum benefício, algum malefício, se tem algum perigo. É a sobrevivência, né, gente? O que é a sobrevivência? Já viram filmes de sobrevivência? A pessoa tá ali, sai com a arma lá fora e fica olhando para todo lugar. Nossa, será que o tiro vai vir daqui? Será que vai vir dali? Será que vai vir um tigre? Será que vai vir um dinossauro? É isso, a hipervigilância emocional, ela é essa necessidade de ficar o tempo todo monitorando o ambiente. E aí eu pego esse monitoramento do ambiente, né? Essa câmera que eu deixo ligada, esse Big Brother que eu deixo lá fora, e eu me regulo emocionalmente pelo que tá lá fora. Meu Deus, hoje não tá legal. Ah, hoje minha mãe vão brigar. Tem um negócio aqui para acontecer. Então, antes que essa briga aconteça, eu já venho, já faço carinho, já sou fofinha, já sou legal. Nem tô com vontade de fazer isso, tá, gente? Nem tava afim. Mas isso vai regular o ambiente na minha cabeça de criança, tá? Não é na realidade, não. Isso é tudo na fantasia da criança. A criança cria os estratagemas fantasiosos, ela traz isso da fantasia. Aí você fala, ai, tudo bem, ai, nossa, aí dá certo. Um dia você acha que aquilo vai dar certo pra sempre, entendeu? Dá certo, né? Deu a coincidência de não ter uma briga aquele dia e você ter feito uma determinada coisa. Aí você vai aprendendo que esse comportamento regula o ambiente. Você vem trazendo uma coisa de onipotência infantil, que é uma coisa que Freud sempre falava, que é essa mania que criança acha que tudo é culpa dela, que tudo é sobre ela, né? Tem um certo narcisismo, né? Tem uma necessidade de ser o centro do mundo e o centro das atenções, justamente porque precisa sobreviver. E aí dá muito medo de perder o vínculo, de sair dessa hipervigilância, então eu me mantenho nisso. Mas qual que é o problema? Né? O problema é que você cresce assim. O problema é que você não deixa de ser assim porque o ambiente muda, ou porque você já é adulta, ou você já é adolescente, ou você já é uma jovem adulta. Você não deixa de agir assim, você age assim para o resto da sua vida e você não sabe por que a sua vida não dá certo. Você não sabe porque os relacionamentos não funcionam, você não sabe porque o dinheiro não chega na tua conta, você não sabe. Por quê? Porque você tem um impedimento muito grande. Eu não posso, eu tenho que ser boazinha o tempo todo, 24 horas. Eu não vou me impor, eu não vou colocar minha personalidade, eu não vou colocar limites nas pessoas, principalmente, que eu acho que esse é o ponto mais crucial. Eu vou sofrer, eu vou ser a vítima, eu vou estar sempre, sempre no papel de vítima. Então você não virou boazinha porque você quis, né? Ah, eu quero ser a menininha lá que deita. Não, você adaptou isso como uma forma de ser amada. Então é uma maneira, né? Ser boazinha é uma maneira de ser amada. Ser boazinha é uma maneira de sobreviver dentro de um ambiente caótico ou dentro da falta de amor que você sinta em algum ponto. Tem um livro, gente, que eu gosto muito, que é esse daqui, ó. Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Pincolestés. E este livro ele fala muito sobre o domesticar da mulher selvagem. Então, o que é essa mulher selvagem? Esse instinto que a gente nasce com ele. Às vezes é um instinto mais agressivo, às vezes é uma pessoa mais firme, às vezes é uma pessoa, uma menina mais agressiva, que gosta de subir em árvore, que gosta de correr na praia, que gosta de fazer bagunça.
e que vai domesticando isso para caber nesses lugares todos que eu tô falando para vocês. E esse livro ele é bem interessante, eu quero trazer também mais algumas referências sobre ele, mas quem quiser ler, gente, ó, esse livro é para quem gosta desses assuntos, é sensacional, precisa passar aí por por esse lugar que é muito. Esse livro traz uma leitura, uma entrega muito grande, tá? Ele é até difícil de ler, tá? Já confesso. Tem muita gente que trava, consegue ler uma coisa, trava, não consegue ler o resto, porque realmente ele cai muita ficha, ele traz muita clareza pra gente. Um outro livro que eu gosto muito da Melody Beattie, que é o Codependência Nunca Mais, que é um livro antigo, gente, tem muitos anos. Esse livro, Mulheres Correm com os Lobos também. E ele fala da codependência e essa raiz, né, da codependência que tem a ver também com essa síndrome da boazinha. Então são dois livros interessantes para a gente trazer aqui. Mas vários autores mostram, inclusive tem livros até com esse mesmo nome, né, da síndrome da boazinha, mas geralmente são mulheres que aprenderam muito cedo a sobreviver, a se adaptar, a ser alguma coisa para o outro, né? Tá, mas e aí? O que acontece comigo quando eu entro nessa boazinha e não saio mais? Quando eu fico presa nessa boazinha, o que que acontece, né, com a pessoa que está sobre o efeito, né, que está vivenciando essa síndrome de boazinha? Primeira coisa é autoanular-se, né? É a autoanulação. Você não existe, né? Se você não existe, você é invisível. Lembra? A gente volta lá para aquele primeiro ponto. Você não existe enquanto pessoa, você existe enquanto algo útil para o outro, né? Enquanto uma utilidade. Então você está sempre se adaptando, você entra muito em relações desequilibradas justamente por causa disso. Relacionamento amoroso da boazinha é aquela mulher que tem uma necessidade incrível de dependência do outro, aquela que entra com os dois pés no peito, que é uma mulher incrível. Gente, eu não tô falando aqui, pelo amor de Deus, que mulher boazinha, ela é uma pessoa fraca, ela é uma mulher fraca, ela é uma mulher frágil, ela é uma mulher sem poder. Ela tem isso tudo, ela faz, ela acontece, ela pode ter até alcançado aí coisas grandes no trabalho e relacionamentos e tudo. O problema é o preço que ela paga para manter esse status, entende? Porque não é uma coisa natural. Ela fez porque ela precisava trabalhar, ela precisava fazer, ela precisava provar, ela precisava ser boa para os outros. Geralmente, a gente vai para quê? A gente vai para profissões que ajudem as pessoas, né? Profissões que auxiliam os outros, por exemplo, a psicologia, a medicina, a enfermagem, todas aquelas profissões que você pega meio que o outro no colo ali num momento de vulnerabilidade e você precisa ajudar. E principalmente essa ajuda, muitas vezes física, sabe? Por exemplo, a enfermagem, os auxiliares de enfermagem, tem muita gente que veio desse lugar de auxílio, de ajuda, que às vezes passou por alguma coisa, foi cuidada e está fazendo isso como uma retribuição, né? Como se não pudesse simplesmente ser cuidada, né? E depois viver a própria vida. E essas profissões, elas são bem do tete a tete, sabe? De cuidar do outro um por um, de olhar no olho e tudo. Isso muitas vezes vem da síndrome de boazinha. Não é que você não possa ter uma dessas profissões assistencialistas. Então, sei lá, se eu curar minha síndrome de boazinha, eu não vou mais querer trabalhar com isso. Não necessariamente, né? Porque aí você desenvolve isso de um outro jeito. Principalmente um jeito que não te sugue tanto energeticamente. Porque a boazinha, ela vai entrar na história do outro, ela tem uma empatia muito grande. Então a pessoa chega com um problema, a outra pessoa fica ali, vivendo o problema dela. Isso aconteceu comigo com uma das minhas primeiras pacientes, em que eu tinha muito ainda essa síndrome de boazinha. E eu vivenciei um drama dela, assim, nos ossos, assim, eu não dormia de noite, porque ela estava passando por uma situação difícil e eu fiquei meio que vivendo aquilo junto com ela. Eu ligava, eu queria saber o que tinha acontecido. Então, é muito desgastante isso se você está tentando ajudar de uma maneira profissional. E você nem acaba até pagando esse preço profissionalmente falando, porque você não vai ser uma boa profissional se você estiver envolvida, né, com o paciente, com o cliente ou qualquer pessoa que você ajuda. Essa pessoa não é respeitada também, né? Ninguém respeita a boazinha. É muito difícil, porque ela é tão disponível e ela é tão sem limites que eu não preciso respeitar. Eu posso desrespeitá-la hoje e amanhã falar com ela como se nada tivesse acontecido, trazendo uma pilha de relatório para ela fazer e tá tudo bem.
vai lá, pega um café pra mim. Você pode ficar hoje até mais tarde, sabe o que que é? É porque não sei o que, não sei o que. A pessoa fica, né? E fica naquela tentativa louca de ajudar, de auxiliar, de ser útil. E as pessoas percebem, né? Então, se você pega um chefe, você pega alguém do teu convívio ali que tem alguma, alguma influência sobre você, que percebe, a pessoa vai te ler, ela vai ver, ela vai. Putz, não tem limite aqui não, senhora. Vamos, né? Já que não tem limite, vamos usar tudo que der pra usar. Relacionamentos amorosos, né? Isso acontece muito. A mulher tá lá, se dedicando, aí o cara vai lá e pede dinheiro emprestado, viu? A pessoa 2 vezes já pede um dinheiro emprestado. Sabe o que que é? Eu posso morar na sua casa? Que eu tô sem casa pra morar, vou levar minha mãe pra morar aí também. Gente, vocês já ouviram aqueles áudios que aparecem no, né, do troféu Jurandir, que aparece nas redes sociais? Eu acabo de rir. Mas por que, que eles têm a coragem de fazer aquilo, né? Porque sempre tem alguém que acaba topando. Aí a pessoa, você que tá, né, mais equilibrada, escuta isso e fala, gente, não é possível. Não é possível que ele teve a cara de pau de pedir isso pra ela. Sabe por que ele pediu? Porque muitas mulheres já deram. Porque muitas mulheres já fizeram isso. E aí você se sente muito culpada. Mulheres que perdem dinheiro, perde apartamento, perde a vida, né, praticamente por conta de outra pessoa, porque tá tão imbuída nesse lugar e tá precisando tanto de amor do outro que acaba cedendo nesses lugares também. E acho que o pior, é a pior perda que você pode ter, é a perda de identidade, é a perda do próprio desejo. Então vocês não têm mais sonhos que sejam seus. É aquela mãe que vira e fala, você vira para ela e fala assim: "Qual é o seu sonho agora?" "É ver meus filhos felizes." Primeiro que é muita porrada dar isso na mão dos filhos, né? Porque você vai. Mas eu não é nada, só pra ele ser feliz. Só pra ele ser feliz. Você sabe como é difícil ser feliz? Você sabe, né? Como é difícil ser feliz. Aí tudo que você deseja pros seus filhos, seu sonho é ver ele feliz. Ou seja, você já passou a responsabilidade, terceirizou a responsabilidade pra ele. Aí você, aqui não. Eu tô aqui só esperando, fazendo meu tricô, tomando meu cafezinho e esperando meus filhos serem felizes para realizar o meu sonho de que eles sejam felizes. Pronto, você já jogou uma responsabilidade enorme, você já passou essa bola da boazinha para frente, principalmente se tiver filhas mulheres, né? E essa boazinha, gente, ela é até aceita, assim, mas raramente ela é realmente desejada, as pessoas querem ela perto. Então, vamos chamar a fulana, porque a fulana vem e lava toda a louça no churrasco, então a gente chama. Né? Não é porque a gente quer a presença dela, o espírito dela, quer que ela. Não, é porque ela ajuda ali, ela dá um help. Então, você sente isso, você sente que não tem aquela aceitação do outro, você sente que o outro não está puxando você por um motivo mais genuíno, né? E isso dói, dói e dói muito. E é aí que nasce a mulher invisível. Eu sempre falo aqui que pra gente mudar, a gente precisa se olhar, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa, tem que se olhar. Então, para deixar de ser invisível, você precisa deixar de ser invisível. Só que não é deixar de ser invisível para o outro, é deixar de ser invisível para si. É começar a se olhar. Quando você assiste esse vídeo, quando você assiste mais vídeos, quando você lê um livro, quando você vai para uma terapia, quando você resolve fazer um treinamento, um curso, qualquer coisa que seja, tudo isso vai começar a fazer com que você se olhe. Então é colocar um espelhão aqui na frente e começar a olhar muito de frente para você. É você admitir essas coisas todas, perceber essas coisas todas e aceitar de que você passou por isso até aqui. Mas isso não quer dizer que eu precise levar isso para frente. Começar a ser agressiva, gente, não é começar a ser um boi, não é trocar ferradura, não é isso. Começar a ser agressiva é começar a dizer não. E isso é bem difícil. Então, isso exige sim um autoconhecimento, exige que você olhe para si, admita todas essas coisas, pare de adiar, né, essas decisões e comece a colocar limites. Vamos começar com coisas muito pequenas, tá? Vamos supor que você adora essa xícara, né? E todas as vezes que você vai tomar café nessa xícara, ela tá suja e você nunca fala nada. Aí o pessoal do escritório pega a sua xícara, usa a sua xícara, ninguém fala nada, nada acontece nada. Ai, gente, cadê minha xícara? Deve estar na pia. Você vai lá e lava a xícara que está na pia para você poder usar. Começa a impor. Gente, essa aqui chega para todo mundo, tá? Chega bem. Essa aqui é minha xícara, não quero que ninguém use. E se alguém usar, vai ter que lavar, tá? É isso.
desse jeito. Eu fui agressiva? Vocês acharam que eu fui agressiva? Gente, usa essa xícara aqui é minha, tá, gente? Ó, quando alguém usa, lava, tá bom? É isso. Isso é agressividade. Isso é você usar a sua agressividade para colocar um limite. Então, começa com coisas pequenas. Começa com a xícara. Começa com, sei lá, um não que você tem que dar pequenininho, né? Ah, e tem como você ficar até mais tarde? Putz, hoje eu não posso. Talvez você não consiga de uma vez simplesmente falar hoje eu não posso. Talvez você tenha que inventar alguma coisa, criar uma situação, até você acostumar com o fato de você dar um não, né? De você começar a colocar algum limite. O voltar-se para si é justamente isso. Então, quando alguém te pede alguma coisa, quando alguém pergunta alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa, você vai parar, 2 segundos que seja, e vai se perguntar se aquilo faz um sentido para você. Então, fulana, você pode, por favor, ficar até mais tarde hoje, ficar mais 1 hora a mais aí pra gente resolver tal coisa? Você para, você respira. Tá, eu entrei mais tarde ontem, talvez eu consiga ficar 1 hora a mais. E aí você impõe o limite, olha, eu consigo ficar 1 hora a mais, tá? Eu não consigo mais do que isso realmente. Ou então você pensa, a hora que eu sair ia ter muito trânsito, talvez ficar um pouco mais, talvez seja legal, porque eu não pego tanto trânsito. Então você começa a ponderar, se colocando em primeiro lugar pela primeira vez talvez na sua vida. E isso vai causar um desconforto enorme, gigantesco. É justamente isso que eu quero. Eu quero a senhora desconfortável, entendeu? Eu quero a senhora pensando assim, meu Deus, eu acho que eu vou falecer aqui, acho que eu vou de arrasta, com tanto desconforto que eu tô de falar isso. Porque a primeira vez vai doer. A segunda já vai ficar mais fácil. A 10ª ou 20ª, não sei, depende do grau aí que tá o negócio, talvez você não sinta tanto, tá? Então, existe muito essa diferença, gente, entre você ser boa, ser uma boa pessoa, ter um bom caráter, ser uma pessoa que até ajuda, que é amiga, que tá do lado do outro, e você ser submissa emocionalmente, né? As pessoas usarem aquilo para benefício próprio, porque sabem que você não consegue dizer ou não. Então, quando você começa a escolher, e principalmente quando você começa a se escolher, você vai incomodar. Você vai trazer problema aí, vai dar pau. As pessoas vão se incomodar, elas vão falar: nossa, mas ela tá terrível, nossa, que horror. Vai tudo acontecer aquilo que a sua fantasia tinha colocado lá atrás, assim, de não ser amada, de não ser querida, das pessoas não gostarem de mim, vai acontecer tudo. Vai ficar tudo assim, tá? Mas é justamente aí é que tá a verdade e justamente aí que tá a cura. Então a sua cura, ela não é confortável, como nenhuma cura é confortável, nem emocional, nem física, nem nada. Todas as curas elas trazem uma dor, elas trazem uma perda, elas trazem um momento de desconforto. Mas é aquele desconforto pontual que vai mudar muitas vezes a tua vida. Muda a vida, gente. Deixar de ser boazinha muda a sua vida, muda para melhor. Então não é só a pergunta não é assim, como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Como é que eu posso ser mais legal? Eu acho que aqui a pergunta é onde que eu me abandono para ser aceita? Onde que eu não estou sendo eu mesma? Onde que eu não estou dando o meu máximo? Porque você veio diretamente do plano espiritual cheia de virtudes, né? Cheia de dons, que muitas vezes você não está usando porque você está presa em todas essas narrativas de ser boazinha, de ser invisível, de ser uma impostora, de não estar fazendo as coisas direito. Então, quando a gente se olha e a gente começa a se perguntar, mudar essa perspectiva, eu não preciso ser uma pessoa melhor para o outro, eu preciso ser uma pessoa melhor para mim, você começa a ter resultados diferentes. E esses resultados é que vão deixar você feliz para continuar. Então é muito interessante como a gente precisa, às vezes, parar um minutinho, se olhar muito bem, saber onde a gente está se abandonando para começar a criar outras perspectivas. E a boazinha paga um preço muito alto. Então, para pagar preço, gente, é melhor você pagar preço por uma coisa que te faça bem, né? Se você gostou desse vídeo, já curte, já compartilha com aquela sua amiga que você sabe que tem bem a síndrome da boazinha. Tá precisando ouvir umas palavras chacoalhando a tia Dedé. E coloca aqui pra mim nos comentários, você já passou por alguma situação dessa? Você sente que em algum momento da sua vida você foi assim ou você está sendo assim? Você precisa trazer mudanças?
Pode colocar aqui nos comentários também se você tem ideias de conteúdos aí, coisas que você quer que eu fale sobre o assunto, que aí eu vou pesquisando e vou trazendo para vocês, tá bom? Não me sigam de seguir, não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, no @Andrea Pavlo, tá tudo aqui para vocês também. E deixar o seu comentário, tá bom? E se inscrever no canal, gente. Quero muita gente aqui pra gente poder falar muito desse assunto e realmente, né, trazer uma mudança importante pro mundo e para vocês, as mulheres que estão me vendo aqui. Acabei de gravar um episódio do Café com a Tia Dedé. Tá bem legal. Depois eu edito e subo ele. Hum, vai ser muito bom. Dizer sim para todo mundo. Focando.